Olá alunos, tudo bem? Estamos de volta agora para apresentar a segunda aula experimental do curso de Engenharia Ambiental, no caso Química Analítica, quantitativa com alguns aspectos de qualitativa. Na aula passada nós falamos sobre o grupo 3, que é o grupo precipitado em pH 10 com tampão de amônio e cloreto de amônio. Você precipita inicialmente o hidróxido de alumínio, o hidróxido de cromo e o hidróxido de ferro. Okay? E o sobrenadante depois você faz a precipitação com sulfeto. Nós vamos discutir novamente essa marcha analítica, que é uma marcha antiga, mas ainda muito usual. Existe atualmente outras marchas que não a de sulfeto, baseada na precipitação seletiva com sulfeto, só variando o pH. A exemplo de marcha usando carbonatos, que são mais adequados à química verde, já que trabalhar com sulfeto muitas vezes, se você não tiver um ambiente muito aerado, arejado, tipo uma capela adequada, você pode empestear, você pode gerar gás sulfídrico aqui no laboratório, que é incômodo, é tóxico, tá bom? Então, vamos abordar aqui algumas coisas aqui na apostila para dar uma relembrada, beleza? E na aula agora de quinta-feira a gente vai discutir também parte teórica, ok? Então vamos lá. Então, para lembrar alguns tópicos de interesse, aqui tem a marcha qualitativa, que eu já falei isso na aula passada. Nós temos aqui então uma amostra desconhecida. Você pode então dissolvê-la em água, um ácido qualquer, no sentido de extrair o máximo possível de cátions e ânions, e depois tem que ter no meio de ácido clorídrico esse material. Então, o ideal é já fazer a digestão em ácido clorídrico, tá bom? Mas se porventura a amostra tem alguns sais, alguns minerais que não são solúveis em ácido clorídrico, então você faria sim o uso de água régia, de ácido nítrico, ácido fúrico, no sentido de fazer a dissolução dessa amostra, e aí depois você concentra ela para eliminar o máximo possível de ácido, ou seja, você evapora essa amostra. Quando tiver o resíduo quase final, lembrando que agora você já tem uma amostra contendo diversos sais dissolvidos, todos os sais praticamente estão dissolvidos, seja na forma de nitrato, sulfato, cloreto, mas nesse caso você coloca agora uma quantidade abundante de cloreto e o grupo 4 ele será precipitado, o grupo 5 precipita com cloreto, que é prata, chumbo 2+, e o íon mercuroso, que é o dímero do íon mercúrio, Hg2 com carga 2+. Esse grupo então 5 ele é precipitado em meio de ácido clorídrico diluído, meio ácido. O sobrenadante, contendo então os demais cátions dos demais grupos, você faz a precipitação com tiacetamida em pH 0,5. Você vai usar um papel adequado, violeto de metila, e você, num papel embebido com esse indicador, você consegue controlar a cor do papel, que é geralmente um verde amarelado, e aquele é o pH ideal. Como você faz isso? Você faz uma contraprova de uma solução com pH 0,5 só para verificar qual é a cor adequada, para poder garantir esse pH próximo a 0,5 e garantir a precipitação quantitativa do grupo 4, ok? Com tiacetamida. Por que nós usamos tiacetamida? Poderia ser usado ácido sulfídrico, borbulhar sulfídrico? Sim. Ou sulfeto? Sim. Só que a vantagem do tiacetamida é que ele gera uma precipitação homogênea sob calor. Essa molécula, você lembra que tem um C dupla S e uma amida NH2 do lado, e do outro lado o grupo metil. Então, essa molécula sofre hidrólise sob calor, tipo a termólise, e com isso ele vai liberando lentamente o ânion sulfeto e o ânion monohidrogênio sulfeto, que é o HS-. E isso vai precipitando todos os cátions precipitados em diversos tipos de ácido. Nesse caso, em pH 0,5, só precipita o grupo 4. Por quê? Porque os sulfetos desse grupo são extremamente insolúveis, que é o grupo do chumbo, cobre 2+, cádmio 2+, o bismuto 3+, é o subgrupo do cobre. Depois, esses caras precipitados são insolúveis em hidrogênio sólido. Existe algum sulfeto solúvel em hidrogênio sólido, que é o grupo de arsênio, do estânio e do antimônio.
Aqui no curso de Química nós não estudamos, né, esse grupo aqui, solúvel de hidróxido de sódio, porque a marcha analítica é muito copiosa, é muito vasta, e mesmo 4 meses, às vezes com 2 horas, 3 horas aula, às vezes até 4 horas aulas, é insuficiente para abordar todos os casos. Então a gente só trabalha com o grupo 4A, que a gente chama aqui 4A, que é esse grupo aqui do o íon mercúrico, o chumbo 2+, o cobre 2+, o cádmio 2+, e o bismuto 3+, tá bom? Pessoal, precipitado, isso em pH 0,5 com tiocetamida, você vai ter um sobrenadante, ok? Aí você elimina o excesso de sulfeto nesse sobrenadante com ácido concentrado, por exemplo, ácido clorídrico, né? Aquece, porque aí você protona o sulfeto, já que é uma base fraca, e aí você elimina isso numa capela na forma de ácido sulfídrico. Garantida a precipitação, a decomposição completa do sulfeto, você agora faz uma precipitação em pH 10, utilizando tampão de amônio, cloreto de amônio. Nesse momento, né, os hidróxidos de ferro, alumínio, cromo, eles precipitam, né, nesse meio pH 10. Contudo, né, os outros metais desse grupo, que é o níquel, cobalto, o manganês e zinco, não precipitam, ok? Nós já estudamos isso na aula passada, prestação do grupo 3. Você agora tendo então o sobrenadante, você agora pode fazer um ajuste no pH 10, como nós fizemos na aula passada, com tiocetamida, e aí precipita o grupo 3B, que é o manganês, cobalto, níquel e zinco. Lembrar que esse precipitado aqui, parte dele é solubilizado com ácido clorídrico diluído, tipo molar, e aí dissolve, né, o sulfeto de cobalto manganês e zinco. Contudo, o sulfeto de cobalto e níquel só são solubilizados em ácido nítrico concentrado, né, maior teor de ácido. Tá? Então, olha bem, aqui você precipitou como sulfeto, grupo 3B. Lembrar que o 3A você precipitou antes como hidróxido, pH 10, tamponado de amônio, cloreto de amônio, sem a presença de sulfeto. Porque se você tiver sulfeto aqui, você precipita também esse grupo 3, né, 3B. Então, primeiro você faz uma precipitação sem a presença de sulfeto. Por isso você tem que eliminar o sulfeto, o monohidrogênio sulfeto, em meio ácido, antes de colocar esse ajuste pH 10. Ok. O sobrenadante do grupo 3, ok, contém o grupo 2, os K do grupo 2 e o grupo 1. O grupo 2 são os alcalinos terrosos, cálcio, bário, estrôncio, e o grupo 1, sódio, lítio, potássio. Só que aqui pode conter, nesse grupo, é considerado o íon amônio, que não é um alcalino, mas os sais deles são extremamente solúveis, e o magnésio, tá bom? Vamos lá. Então nós estávamos aqui no sobrenadante, né, do grupo 2. Nós então precipitamos o grupo 2 com carbonato de amônio. Você controla o pH para 10. Nesse pH, o carbonato de magnésio não precipita, só precipita o cálcio, bário e o estrôncio. Se você fazer o controle para pH 10, tá bom? Com carbonato de amônio. E aí, no grupo 1, né, que eles chamam aqui, que é o sobrenadante desse material aqui, se você acidificar então esse excesso de carbonato, ele vai formar ácido carbônico e vai ser volatilizado. E aí você tem um grupo contendo íons que não foram precipitados em nenhum outro grupo, que são esses sódio, lítio e potássio mais, que são alcalinos, mais o íon amônio e o magnésio 2+, pois você fez o controle pH interior para 10. Beleza? E esse grupo 1, eles têm algumas reações muito específicas para eles. São a maioria dos sais, a grande maioria dos sais do grupo 1 e de amônio também são solúveis, certo? Então não tem assim uma marcha de separação para esses casos, só tem algumas reações específicas para eles. Pessoal, então essa é a marcha analítica que eu comentei na aula passada, e aqui eu estou explicando um pouquinho mais. Vocês precisam saber sobre a questão de quais são sais solúveis. Dia a dia é importante saber, porque senão você pode fazer cálculo de coisas absurdas. Tipo, já vi aluno fazer cálculo de carbonato de sódio, equilíbrio de carbonato de sódio. Quer dizer, carbonato de sódio é solúvel, não tem que fazer cálculo, né, de equilíbrio químico. Não tem sentido falar cálculo de equilíbrio químico de carbonato de sódio, nem de cloreto de sódio,
nem de cloreto de potássio, nitrato, potássio, ou seja, sais solúveis, não tem muito sentido, tá bom? Então, é importante, se vocês ainda não memorizaram os principais ânions solúveis e cátions solúveis, tem várias tabelas na internet, vocês estão dando uma olhadinha, como essa aqui, ó. Primeiro, nitrato, todos os nitratos, com raríssimas exceções, eles são solúveis, ok? O nitrito também são qualquer cátion solúvel. Acetato, eles são insolúveis, né? Tá vendo aqui, ó, praticamente insolúvel. Na verdade, os acetatos, a maioria deles são solúveis. Uma exceção é esse daqui, ó, prata mais um e o mercuroso. Então são praticamente insolúveis, esses dois aqui. Os aletos, ou halogenetos também chamado, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, né? Eles precipitam quem? Na verdade, esses daqui são cloreto, prata, né, brometo. Esses daqui são todos insolúveis, né? Cobre mais um, que é o cuproso, a prata, o chumbo 2+, que é parcialmente precipitado como os aletos, e o dímero, né, mercuroso, eles daqui que caracteriza aquele grupo 5, lembra da marcha analítica, grupo 5, eles são insolúveis, tá bom? Então esses aqui são praticamente solúveis. Significa que os demais que não estão aqui são solúveis, tá bom? Então fluoreto de sódio, cloreto de potássio, brometo de sódio, amônio, né? E são solúveis. E de outros cátions também. Sulfatos. Sulfatos, eles geralmente são solúveis, exceto quem? Né? O sulfato de prata, o de chumbo e o mercuroso, que é o Hg2+, tá bom? Então, aqui também o bário também é bastante insolúvel, era para estar aqui o bário colocado aqui. Sulfetos geralmente são solúveis, somente o grupo do amônio, sulfeto de amônio e os metais alcalinos. Os demais sulfetos são insolúveis. Carbonato, geralmente carbonatos são todos insolúveis, exceto de amônio também, do metais alcalinos. Fosfatos, os fosfatos são todos insolúveis, exceto também de amônio e metal alcalino, tá bom? Então essa é uma tabela que tem aí na internet. Existe uma outra tabela aqui que eu acho até mais clara do que aquela outra, ó. Compostos insolúveis, quase todos sais, compostos solúveis, quase todos sais de sódio, ou seja, metais alcalinos, incluindo amônio. Aí tem as exceções. Aletos, replicando, os aletos são insolúveis de quem? De prata, mercuroso e chumbo 2+. Fluoreto, né? Eles são solúveis, exceto quem? Fluoreto, magnésio e cálcio, né? Estronço, bário, estronço. Nitratos, cloratos são todos solúveis, tá vendo aqui, ó? São solúveis. Sulfato também são solúveis, exceto quem? Sulfato de estronço, bário. Aqui está mais completo o bário aqui, ó. O sulfato de bário é bastante insolúvel, né? A gente até vai usar aqui para demonstrar a precipitação do sulfato. Compostos insolúveis. Os ácidos orgânicos são todos solúveis, é óbvio. Agora compostos solúveis. Aí quis destacar nessa tabela agora os compostos insolúveis. Geralmente carbonatos, fosfatos, oxalatos, cromatos, né? Eles são insolúveis. Quais exceções? Alcalinos e alcalinos e o amônio. Sulfetos são todos insolúveis, né? Excetuando quem? Novamente o ioamônio e alcalinos, né? Sais alcalinos, metais alcalinos, e alguma coisa aqui de cálcio e estronço, também não é tão, tem uma certa solubilidade. O hidróxido e óxido metálico também são todos insolúveis, exceções, né? Hidróxido de cálcio, os alcalinos, ok? Então esse é um quadro geral, né, de solubilidade, tá bom? É importante vocês terem essa noção para vocês fazerem o uso correto, né, de equações químicas, né, e práticas químicas. Então vamos passar a parte do grupo 3, que nós já abordamos, espero que vocês tenham estudado o grupo 3, né, e vamos, aqui tem a separação aqui do grupo 3, que eu, na aula passada eu não falei, mas está aqui bem explicado. Isso aqui vai ser um assunto, tá, pessoal, de avaliação assíncrona e avaliação síncrona, tá, além de algumas provas, né? Prova assíncrona. Vamos então para a prática 2, que é o grupo dos ânions. Então eu vou aqui rapidamente ler isso com vocês, mas sem perder muito tempo, depois vocês lerem com calma. Então, como eu falei lá atrás, o isulfato, né,
ele tem um grupo, sulfato de cobre é solúvel, sulfato de zinco é solúvel, né? Tem vários sulfatos metálicos solúveis, sulfato de alumínio também é solúvel, né? Mas alguns são insolúveis, principalmente bário. Então, o sulfato de bário é tão insolúvel que mesmo em meio ácido você não consegue protonar o sulfato formando o ânion bisulfato e solubilizar esse sal. Então ele está falando aqui, ó, o sulfato é um ânion sulfúrico forte, reações com solução de cloreto de bário, né, precipitado branco de sulfato de bário. Mesmo a quente e com ácido clorídrico você não consegue dissolver. Tem detalhes que o ácido nítrico concentrado, o ácido clorídrico concentrado não deve ser usado porque pode formar precipitado de cloreto ou nitrato de bário. Isso concentrado, contudo eles diluídos são bastante solúveis. Então aqui a prática é o seguinte: coloca no tubo de ensaio 10 gotas de sulfato de sódio 0,2 molar, algumas gotas de ácido para provar que mesmo em meio ácido você consegue precipitar o cloreto de bário, tá bom? Então vou colocar aqui 10 gotas de sulfato de sódio, algumas gotas de ácido clorídrico e solução de cloreto de bário, né, para fazer a precipitação. Então vamos aqui começar aqui então, sulfato, pegando tudo de ensaio. Então sulfato, nós vamos usar aqui sulfato de sódio. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui não precisa ser exato conforme. O roteiro é só para ter uma ideia, né? Para você também não ficar tão perdido, né? Vocês estão vendo aqui, então tubinho aqui, ó, coloquei bastante sulfato de sódio. Vou acidificar o meio com ácido clorídrico, ok? Então estou acidificando o meio. Então vou colocar algumas gotas aqui para provar, ó, vou colocar 5 gotas para provar que ele precipita mesmo meio ácido. E aqui vou colocar então o bário na forma de cloreto de bário. O sal cloreto de bário é solúvel, né? Lembrar que os cloretos solúveis é a prata, chumbo 2+, e o dímero mercuroso. Então vou colocar o bário aqui, ó, automaticamente precipita. Tudo certo? Conseguiram ver? Ó, tá precipitado, beleza? Ok, então vamos dar prosseguimento. Agora vamos falar uma reação do íon carbonato. Nós falamos que os carbonatos são todos insolúveis. Quem é solúvel? Carbonato. Somente o carbonato do grupo 1, alcalino, e o carbonato de amônio. A maioria dos carbonatos são bastante insolúveis. Mas, da mesma forma que o sulfato tem um teste específico para determinar, identificar a presença de sulfato em uma amostra mineral que seja, se dissolveu, né, ou um reagente que você está suspeito, pô, será que é sulfato? Eu perdi o rótulo. Então, qual é a reação muito específica ao sulfato? É precipitar sulfato em meio ácido, né, colocando então bário, forma sulfato de bário. Esse é extremamente insolúvel. Eu no meu mestrado, há muito tempo atrás, eu trabalhava muito com dissolução de rochas, né? Rochas de uma mina chamada Osamu Tsutsumi, que era uma mina de lavra de minério de tório e terras raras, principalmente de urânio, uma mina de lavra lá em Poços de Caldas. Então, quando eu tentava fazer a digestão desse material para depois fazer as análises, sempre se gerava um resíduo muito difícil de solução. Exatamente o sulfato de bário, porque a própria rocha é bário. Eu usava aço sulfúrico como meio de digestão, que é um agente oxidante a quente, mas mesmo assim formava um material branco que é difícil. E você só conseguir dissolver isso com fusão alcalina, né? Nós não vamos estudar fusão alcalina nesse curso, mas existem vários métodos de digestão, né? Eu comentei rapidamente na aula passada. Os métodos mais usuais são os métodos via úmida, né? Então você usa em beckers de vidro ou em beckers de teflon, isso é sistema aberto, ou sistema micro-ondas. Lá atrás eu tenho um sistema micro-ondas, eu mostrei isso na aula, né, de introdução ao laboratório, que foi uma aula que eu gravei para o curso de farmácia, que também serve para vocês, que lá eu falo de metrologia, que é assunto de vocês na emenda de vocês, noções de laboratório, né, também de estatística. Eu te mandei muito material complementar para vocês também, tá? Então, quando você tiver tempo, começa a estudar, né, assistir aqueles vídeos, porque vai ser bastante útil aí para a formação científica de vocês, tá bom? Vamos lá.
Da mesma forma que o sulfato precipita meio ácido, é uma reação praticamente unívoca, né? Sulfato e meio ácido precipita bário, coisa que não acontecerá com os outros ânions. Lembrar que fosfato e bário, você consegue dissolver em meio ácido? Sim, por quê? Porque o fosfato advém de uma base fraca, então facilmente você protona ela. E quando você protona, você diminui a carga do fosfato, que é 3-, e gera uma ligação muito forte iônica com o bário, mas quando você começa a protonar, você vai diminuindo a carga do sulfato para 2-, para menos, né, até formar ácido fosfórico. E nesse caso você vai dissolvendo, né, quebra a ligação do retículo cristalino e começa a dissolver então aquele sal previamente insolúvel, ele começa a ficar solúvel. Mesma coisa vai acontecer para carbonato. Quando você colocar ácido sobre o ânion carbonato, vai formar bicarbonato, depois vai formar ácido carbônico, né, que é o H2CO3, que decompõe em CO2 e água. Então facilmente você dissolve o carbonato, porque o carbonato, né, ele advém de um ácido fraco. Então se o ácido carbônico é fraco, a base carbonato, que é a base conjugada, ela é forte, né? Ela não é tão forte como o hidroxódio, mas ela tem uma força a ponto de facilmente ser protonado por um H+ livre, né, o hidroxônio. Tá? A gente vai discutir isso em teoria, essa questão de equilíbrio químico, alguns aspectos, vocês vão serem capazes de fazer cálculos de pH, né, e outros parâmetros, né, prever precipitações, né, de vários tipos de soluções, tá bom? Essa é a parte teórica do curso que a gente vai abordar na aula de quinta-feira, não é isso? De 3 a 5, tá bom? Que é a parte assíncrona, que a gente então discute esses aspectos teóricos, beleza? Então vamos fazer a experimentação com carbonato. Não esqueça, então, carbonato, fosfato, borato, tudo que advém de um ácido fraco, bases, né, medianas que advêm de um ácido fraco, eles são bases protonáveis, tá bom? Todas elas estão solúveis, ok? Por exemplo, eu tenho uma amostra que quando eu dissolvê-la, né, pode haver reação cruzada. Por exemplo, cloreto de sódio, né, solúvel, mas na presença, né, de sais de prata vai precipitar. E assim em diante. Se você tem uma quantidade grande de ânions que possa haver reação cruzada e dificultando a dissolução dessa amostra, você usa o extrato de sódio, que é carbonato de sódio, 1,5 mol por litro, e aí você aquece aquela mistura com carbonato de sódio. Devido ao efeito do íon comum, o carbonato ele suplanta os demais ânions, ok? E precipita os metais na forma de carbonato metálico. Exemplo, né? Eu tenho lá fosfato de cobre, está insolúvel. Você joga carbonato, ele também é insolúvel. Então como ele está com excesso de íon comum, né, você consegue então forçar a prestação do carbonato. E aí deixa o fosfato no sobrenadante. Você vai deixar os cloretos sobrenadantes. Você vai deixar os borátimos no sobrenadante, né? O sulfeto também no sobrenadante. Por quê? Porque você está fazendo essa precipitação forçada com carbonato. Depois que você filtra, né, você tem um precipitado somente com carbonatos metálicos. De todos os metais ficaram ali na forma carbonato. Nesse momento agora, você colocando ácido, você protona e você libera então ácido carbônico e você então finalmente transforma todos aqueles metais que poderiam estar previamente em reações cruzadas precipitados, você consegue colocá-los no sobrenadante e aí você começa a marcha analítica para a separação dos cátions, desde o grupo 5 até o grupo 1, beleza? Pessoal, isso que eu estou falando é um procedimento mais completo dentro da marcha analítica. Tem um livro que a gente segue, é o Bacão. E vocês não vão fazer esse curso. O importante é vocês terem noções de algumas reações químicas e saber mais ou menos como funciona a marcha. Então vamos aqui falar sobre o carbonato. Eu vou então fazer a experiência do carbonato de duas formas, né? Então você tem que o equilíbrio carbonato, né, com H+ forma bicarbonato, bicarbonato com mais H+ forma CO2 e água, né? Já que o ácido carbônico H2CO3 ele praticamente não existe. Talvez como molécula, tipo 1%, o resto ele dissocia, né? E com isso forma CO2 e água, né? Ou seja, o refrigerante, a cerveja, né, aquela sensação de acidez é exatamente devido a esse equilíbrio. O CO2 e água dissocia um pouco, forma H+,
né? E você borbulhando, saturando bastante CO2, você desloca aquilo para a esquerda, formando cada vez mais H+. E aí você tem então a acidez, né, do refrigerante, né, às vezes pH 3, né, a cerveja também, devido à presença, né, do CO2, né, que é um gás. Ele é um gás ácido, porque é um ácido bronzilógico CO2, porque ele produz H+, e a base conjugada dele, que é o bicarbonato. Ok, pessoal, então vamos fazer essa experiência aqui. São duas, a gente pode identificar, né, o carbonato fazendo a turvação com água de barita, ou seja, você gera, né, o CO2, e aí o CO2, quando borbulha numa outra solução contendo bário 2+, ele vai formar um pouquinho então de carbonato no equilíbrio, e aí o carbonato de bário precipita, né, branco, tá bom? Isso é uma forma indubitável de você provar que o amostra tinha carbonato, tá bom? E outro teste que pode fazer é com a efervescência. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Vamos fazer por parte aqui, já fala isso aqui. Vamos lá, aqui é a da barita e o outro aqui. Primeiro aqui é para estudos. Ok, então um que ele pode testar, vamos pegar aqui carbonato de amônio, 1 mol por litro, molar, vamos ver se molar. Vamos colocar no tubo de ensaio, só para vocês saberem, então, conhecer a efervescência, sabe? Se você pega um mármore e coloca ácido clorídrico, ácido muriático, né, que é usado, limpa a rocha que tem no supermercado, você vai ver aquela efervescência, porque o carbonato está protonado, está sendo protonado para um ácido forte, formando bicarbonato, ok? E depois, com mais ácido, forma ácido carbônico, decompõe, forma CO2 e água. Então, eu estou colocando aqui carbonato, ó, coloquei carbonato, e vamos colocar ácido clorídrico para protonar esse carbonato e vai então efervescer. E assim o geólogo testa se a rocha tem calcário ou não, né, dolomita, ok? Ou mármore, são rochas calcárias, e com isso você consegue saber se tem calcário ou não na rocha. Então aqui, ó, tá vendo que está efervescendo? Consegue observar? Estou pingando, está efervescendo, tá bom? Então é isso aí. Então aqui está provado que no tubo de ensaio tem carbonato. É óbvio, eu coloquei, né? Só para vocês conhecerem. Agora vamos fazer uma experiência mais elegante, que é com a água de barita. Eu vou então colocar no tubo de ensaio aqui, ó. Eu vou colocar então um pouco de carbonato de amônio. O ideal é colocar sólido, né? Para ficar mais rápido, mas que vai dar certo também. Vamos lá, carbonato de amônio. Bom, coloquei bastante carbonato de amônio. Vamos colocar ácido clorídrico. E no outro tubo de ensaio, eu vou colocar um tubo aqui de ensaio para recolher o gás. Nesse tubo aqui eu vou colocar hidróxido de bário. A água de barita é a mesma coisa que hidróxido de bário saturado. É uma base pouco solúvel. Você satura ela, pega só o sobrando nadante, filtra, né? Então, quando o CO2, né, o CO2, ele for borbulhado aqui, no equilíbrio químico, ele gera, lembra ali no equilíbrio? Ele gera um pouco de bicarbonato e carbonato. Aí o carbonato é bastante solúvel com bário, formando então um prestado branco de carbonato de bário. E aí você prova. Ó, então a minha montagem vai ser o seguinte: eu vou fechar, colocar isso aqui, tá? Para borbulhar, e vou fechar aqui. Não vai precisar nem aquecer. Quando eu fechar aqui, ó, aí ele vai formar aqui um prestado branco de hidróxido de bário. Então vamos pegar esse rackzinho aqui, ó, pegar aqui. Beleza? Vocês estão vendo aí, né? Então eu vou tentar fazer essa manobra rápida, colocando o ácido clorídrico rápido aqui e fechar rapidamente. Talvez não precise nem aquecer o bico de gás, mas eu posso também aquecer para favorecer. Vou deixar aqui já o bid boom se ligado. Vou esperar aqui o gás chegar até a ponta ali. Vamos fechar aqui um pouquinho para ficar mais azulzinho. Então aqui tem um bid boom, você consegue ver o bid boom, está aqui. Ok, então vamos ser processo rápido aqui. Vou tentar colocar aqui rapidinho o ácido clorídrico para
Opa, foi rápido demais, né? Aí também foi rápido demais, né? Olha lá. Tá vendo? Consegue perceber que ficou, nem precisou aquecer, tá vendo aqui? Ficou branco, ó. Certo? Vocês estão vendo aí? Ficou branquinho? Então, formação, então, ó, tô agitando lá, ó, mais CO2 saindo, ó, da efervescência. E com isso eu provo que a sua amostra contém carbonato, porque em meio ácido ele libera CO2 e precipita, né, no tubo a água de barita, tá bom? Simples, tá bom? Nem precisou usar ali aquecimento. Vamos continuar. Vou então desligar o bicho de gás, que eu acho que não vou usar agora não. Ok. Eu vou aqui aproveitar aqui, pessoal. Acho que eu tenho tubos. Esse tubo sujo, vou deixar aqui. Esse aqui está sujo. Os tubos limpos fica aqui. Vamos para o próximo experimento. Então, no próximo experimento, a gente vai agora fazer um outro ânion que é importante assim para a marcha analítica, é comum, né? O íon fosfato, né? Vocês vão estudar em química ambiental e engenharia ambiental, que alguns ânions e outros compostos, eles são deletérios, né, para a natureza, eles geram sérios problemas de impacto ambiental. A exemplo de fosfato e nitrato, que são nutrientes, né? Então, águas com alto teor de fosfato e nitrato geram eutrofização, um crescimento muito desordenado de plantas, né, microalgas, e aí há uma exaustão, né, do oxigênio daquela água. E com isso, os animais, né, aeróbios, né, que dependem então de um teor razoável de oxigênio, por exemplo, oxigênio em água, né, um sistema equilibrado com a atmosfera, pela lei de Henry, deveria dar da ordem de 8 ppm, 8 partes por milhão, né, ou 8 miligramas por litro. Isso é uma água bem aerada, né, em equilíbrio. Mas se a água estiver abaixo de 2, 3, ela já é uma água anóxida. Então, somente micro-organismos sobrevivem ali, bactérias, né, ou pequenos moluscos, organismos mais ambientes que sobrevivem em ambientes mais anaeróbios, tá certo? Mas os peixes, principalmente os animais na cadeia trófica superior, eles morrem, tá bom? Então, isso é um problema sério, né, da presença de fosfato, nitrato e outros nutrientes, né, causando essa mortandade, desequilíbrio ambiental. Pessoal, o íon fosfato, vocês devem saber que ele é triprótico, mas você tem a possibilidade de protonar ele, formando diversos ácidos. Lembrar que o ácido fosfórico, ele sendo poliprótico, ele, primeiro, perdendo um próton, forma o ânion de hidrogênio fosfato, com carga menos. Se ele perde mais um próton, vai formar o ânion monohidrogênio fosfato, com carga 2 menos, até perder o último próton, formando o ânion fosfato, tá? Então é óbvio que esses ânions estão em equilíbrio, e você tem também um sistema chamado anfólito, que você pode ter espécies intermediárias entre o ácido fosfórico e o fosfato, que são o dihidrogênio fosfato e o monohidrogênio fosfato. Eles funcionam da mesma forma que o bicarbonato funciona no sistema ácido carbônico. Eles podem tanto doar prótons quanto receber prótons, né? Então é chamado anfólito, né, ou anfotérico, né, com um composto que pode funcionar como ácido ou como base. Ok? Vamos lá. Então vamos fazer uma experiência com fosfato, só uma, né? Lembrar que o fosfato também tem presente em diversas rochas na natureza. E aqui vai explicar um pouquinho sobre algumas propriedades do fosfato. Ele fala que outros sais, entre os sais de ácido fosfórico são hidrossolúveis e dos metais. Lembrar que somente os fosfatos alcalinos, né, e de amônio são solúveis. Como o fosfato tem uma carga muito elevada, geralmente ele precipita todos os elementos da tabela periódica ali na parte de transição, os metais de transição, ok? Excetuando o de baixa carga, exemplo dos alcalinos e o amônio, beleza? Aqui dá uns detalhes que não é muito importante para vocês, né? Lembrar que esse sistema do ácido fosfórico, a abundância de cada espécie dele varia em função do pH, tá bom? Então, meio muito ácido tem abundância, preponderância de ácido fosfórico, e meio muito básico, por exemplo, acima de 12, você tem a preponderância de fosfato. E em pHs intermediários,
você pode, começando com ácido fosfórico, depois você pode ter uma abundância em uma certa região ali de hidrogênio fosfato, depois de monohidrogênio fosfato, para finalmente chegar em fosfato. Isso a gente vai estudar na parte teórica, né, de equilíbrio químico. Vamos fazer então um teste aqui para fosfato. Ele pede para fazer o seguinte, ó. A reação com reagente molibidato de amônio ou reagente molibdeico, solução de molibidato de amônio em ácido nítrico, precipitado amarelo cristalino de fosfomolibidato de amônio. Ok? Ou mais corretamente, esse molécula aqui, ó, NH4, 3, são 3 íons amônio, né? O PMO, molibdênio 12 e 40 oxigênio. Pessoal, existem alguns papers, algumas locais que mostram a estrutura, né, desse precipitado. Também é bem complexo, como você está vendo aí, mas realmente existe, já foi estudado, né, principalmente por difratometria de raio-x, e você consegue ter essa estrutura. Para cada fósforo P, você tem 12 átomos de molibdênio e 40 de oxigênio, e 3 cátions do íon amônio. Tá bom? Vamos fazer então a experiência. Ele vai ficar então precipitado amarelo, e é um teste bastante específico, né, para a determinação tanto do cátion amônio quanto também para o cátion fosfato. Vamos então ligar aqui o fogo, porque aqui vai precisar de fazer esse teste, aquecer. Vamos lá. Eu vou então pegar aqui um tubo de ensaio. Vamos então colocar, vamos lá, 20 gotas do hidrogênio fosfato. Aqui tem um erro nessa apostila, tá? O correto é hidrogênio fosfato. Não existe fosfato hidrogênio de sódio. Fosfato hidrogênio de sódio é estranho, dá a impressão que é fosfato de hidrogênio de sódio. Não existe hidrogênio de sódio, na verdade é hidrogênio fosfato, ou seja, você tem um grupo ácido grudado lá, né, no ânion fosfato. Então é hidrogênio fosfato. Para não ter dúvida, você fala monohidrogênio fosfato, di2, né, hidrogênio fosfato, tri-hidrogênio fosfato, que é o ácido fosfórico. Aí você não vai falar tri-hidrogênio fosfato, fala ácido fosfórico, beleza? Então, ânion fosfato não tem um próton, monohidrogênio fosfato, um próton, dihidrogênio fosfato, 2 prótons, e finalmente ácido fosfórico. Então vamos colocar aqui 20 gotas de fosfato de hidrogênio, né, monohidrogênio fosfato de sódio, e vamos adicionar então um pouco de ácido nítrico diluído e finalmente uns 40 gotas de molibdato de amônio e aquecer. Vamos lá, então aqui fosfato, hidrogênio fosfato, vou jogar um tanto aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pessoal, lembrar que uma gota em média tem 20 microlitros, desculpa, 50 microlitros, 0,05. Vai depender, geralmente é o tamanho da gota desses bicos aqui, né, típico. Mas se o bico for mais fininho, a gota é menorzinha, né, óbvio, né, tipo micropipeta, né. Eu coloquei então isso aqui, vou colocar um pouquinho de ácido nítrico. Ele coloca aqui então um pouquinho de ácido nítrico de diluir, né, desculpa, para acidificar o meio. Vamos colocar aqui umas 4 gotas para acidificar o meio. E vamos finalmente colocar o reagente molibdato de amônio. Molibdato de amônio que eu tinha aqui no laboratório guardado, vamos usar aqui, ó. Vou colocar um excesso aqui de molibdato. Então vocês viram que começou a ficar amarelo. Tem uma cinética de reação mais lenta, não é instantânea. Então você, com o calor, você acelera a cinética de reação. Ok? Aqui eu estou falando de cinética, não de equilíbrio químico. Tá? Então estou aquecendo aqui. Lembra que aquecimento, tubo de ensaio, você tem que sempre agitar. Você não pode ficar parado, senão há projeção do líquido, né? Uma super ebulição. Estou agitando, esfriando, agitando. Tá vendo que fica então amarelo, né? Mas só que eu quero precipitar. Talvez eu tenha colocado muito ácido nítrico. Talvez se tiver muito ácido não precipite. Mas eu acho que vai precipitar assim. Vamos lá. Opa, isso não pode acontecer, né? Mas está turvando, vocês estão vendo que está turvando, ó. Devido à cinética lenta, né, de reação, tá bom? Então vocês viram aqui, pessoal, ficou turvo, né?
ok? Formou um precipitado então de fosfomolibdato de amônio, tá bom? E com isso é uma reação bastante específica, né, para o fosfato ou para o íon amônio. Dando prosseguimento, vamos agora falar sobre o ânion, os haletos, né? Cloreto, brometo e iodeto. Olha, geralmente esse tipo de reação tem algumas outras, né? Mas se faz com prata, já que haletos eu falei que é o grupo 1 precipita com prata. Vamos ver as cores então dos 3 haletos, tá bom? Aqui ele pede para colocar então gotas, né? 10 gotas por exemplo, 20, o que você quiser, né? Num tubo de ensaio diferente, você vai colocar direto no nitral de prata, tá bom? Você poderia até acidificar esse meio, você vai ver que continua precipitado, como nós falamos lá, que é o grupo 1. Então vamos pegar 3 tubos de ensaio em sequência, aqui ó, limpos. 3 tubos de ensaios, beleza? Esse aqui está meio sujinho, vou pegar ele mais limpo. Ok, vamos então adicionar gotas de, começando aqui, cloreto de sódio, 0,2 mol por litro, 0,2 molar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar mais para poder vocês verem bem aqui na câmera, né? Coloquei cloreto de sódio, brometo de sódio, agora o brometo, o ânion brometo. Colocar mineral puro, brometo. E finalmente iodeto. Iodeto de sódio. Vamos ver agora as cores do precipitado, né? Na forma de haleto de prata. Então vamos aqui, eu tenho nitral de prata. Ele está escurecido por quê? Porque a técnica, quando preparou isso, deveria ter colocado num frasco âmbar, né? Porque você sabe que sarja de prata sofre fotólise, né? Então ele forma prata finamente dividida e enegrecida, né? Porque fica oxidado. Lembrar que a prata espelhada, ela tem aspecto metálico, né? Prateado, bonito. Só que tipo sulfeto do ar e outros gases, e principalmente o oxigênio, força a oxidação desse material. O sulfeto, junto com o oxigênio, chega a formar sulfeto de prata, que é escuro, né? Da mesma forma que a panela, né? Que é de alumínio, qualquer GT de aço, com o tempo vai enegrecendo. Por quê? Porque você cozinha ovo, né? Os alimentos têm sulfeto, né? Uma parte de sulfeto. Você tem diversas proteínas, né? Com grupos também contendo sulfeto, aminoácidos, né? Proteínas, e aquela decomposição dessas metabólitos, né? Essas biomoléculas gera um pouco de sulfeto, e com esse sulfeto reage, né? Com o metal, formando uma película de sulfeto enegrecida metálico. Então vamos colocar aqui. Então isso aqui está escuro só simplesmente porque por causa da luz, né? Se tivesse sido protegido num frasco escuro, certamente seria mais estável. Mas aqui já é suficiente para a gente observar aqui, ó, as cores. Então o cloreto de prata é branco, como vocês viram aqui, ó, cloreto de prata. Iodeto de prata já tem uma tonalidade. Foi brometo aqui, né? Brometo já levemente amarelo, e o iodeto de prata é o amarelo mais profundo, ok? Deixa eu colocar mais para ver se fica mais forte aqui. Aí. Tá? Então, vocês acabei de demonstrar então que o iodeto e o brometo de prata já são mais amarelados, ok? Como vocês podem ver aqui, tá bom? Dá para ver, né? As cores. Minha mão está atrapalhando aqui, eu vou pegar aqui em cima, ó. Cloreto, brometo e iodeto. Tá? Então, sendo assim, você consegue demonstrar a diferença entre iodeto e brometo, mas não o cloreto. O cloreto é branco, agora isso aqui fica dúbio. Mas existiram reações específicas para iodeto e brometo. Aqui eu não vou fazer porque não está na apostila, mas para você identificar iodeto, se você colocar em meio ácido, né? Por exemplo, ácido fúrico, eu posso, se der tempo, eu faço. Vai formar o vapor, né? Meio violeta da presença do iodo, forma iodo. Você oxida o iodeto, né? A iodo, e com isso fica aquela cor violeta. E o brometo, sendo oxidado por um agente oxidante, tipo um ácido fúrico, por exemplo, ele vai formar bromo, que é vermelho, que é um gás até tóxico, tá bom?
Se der tempo, a gente faz então mais reações do grupo, né, dos ânions aí, haletos. Vamos fazer agora outra reação, que é a do oxalato. O oxalato, ele pode ser identificado facilmente porque o oxalato ele precipita com cálcio. Inclusive, lá na separação do grupo 2, que é do alcalinos terrosos, você tem na marcha de separação, no final, o uso de oxalato para precipitar cálcio, tá bom? Que é o último cátion do grupo 2 precipitável, né? Lá na marcha, tá bom? Mas a gente não vai estudar isso nesse curso. Ok, vamos lá. Reação com o cálcio, adicionar cálcio. Adicionar um tubo de ensaio, 10 gotas de oxalato de amônio, 5 gotas de ácido acético e 10 gotas de cloreto de cálcio. Ok? Vamos lá? Vamos pegar então um tubo aqui, adicionar 10 gotas de oxalato de amônio e 5 gotas de ácido acético. Vamos pegar então o oxalato de amônio com as 10 gotas. Pronto, joguei um tanto aqui. Vamos falar agora, colocar então algumas gotas de ácido acético, não é isso? 10 gotas de oxalato de amônio e 5 gotas de ácido acético. Cadê o ácido acético? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então vou tornar o meio levemente ácido. Ácido acético não é um ácido forte, né? É um ácido mais fraco. Vamos colocar aqui agora finalmente. Ele pede para colocar 10 gotas de ácido sulfúrico. Não, isso aqui é outra. 10 gotas de cloreto de cálcio. Ou nitrato de cálcio. Eu vou usar nitrato de cálcio. Tá? Então vai formar o que? O precipitado cálcio com oxalato, né? Forma um precipitado branco, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Então esse aqui é o oxalato de cálcio. Uma reação mais elegante seria essa daqui, ó, da oxidação o ânion permanganato é um ânion oxidante, tá? Então ele pode oxidar o oxalato, né, em meio ácido, tá? Então isso aqui é utilizado para a técnica chamada permanganimetria. A gente vai estudar isso mais no final do curso. A gente vai fazer permanganimetria, que é usado para titulação, para oxidação, por exemplo, de vários cátions, exemplo ferro 2+. Então minério de ferro pode ser determinado, o teor de minério de ferro em minério de ferro, pela técnica permanganimétrica ou dicromatométrica. A gente vai estudar isso mais à frente, tá bom? Já dentro de titulação, titulometria, tá bom? Ou volumetria de oxidação. Vamos fazer então essa parte aqui. Vamos colocar 20 gotas de oxalato, novamente agora 10 gotas de ácido fúrico, 6 molar, e 3 gotas de permanganato de potássio. Ok? Vamos lá. Começando então, 20 gotas de oxalato de amônio no tubo de ensaio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 gotas mais ou menos isso, ó. Já sei mais ou menos essa altura aqui. 20 gotas de oxalato de amônio. Agora a gente vai colocar ácido fúrico, né? 6 mol por litro. Lembrar que ácido fúrico 6 mol por litro é a mesma coisa que falar ácido fúrico 1:3, né? Ou seja, você pega, desculpa, 1:2, né? Você pega uma parte de ácido fúrico e 2 de água, você está diluindo 3 vezes, 1:2, então você está diluindo 3 vezes. E aí ele é 18 molar, dividido por 3, né? Porque 1 mais 2 dá 3, né? Então você diluiu 1:3. Você então tem 6 molar, 18 sobre 3 dá 6 mol por litro. Vamos então colocar aqui algumas gotas de ácido fúrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meio tem que estar ácido para essa oxidação do ânion permanganato acontecer. E vamos colocar então agora o permanganato. Então o permanganato no início ele tem uma cinética lenta de reação. Ó, eu vou colocar uma gotinha, tá? Está violeta, que é a cor característica do permanganato. Eu vou agitar, ó. Ok? E lentamente ele vai ser descolorido. Se isso não acontecer, a gente pode estar aumentando, né, o teor de oxalato, desculpe, eu estou falando de oxalato, né, de oxalato e também de acidez.
Ó, tá vendo que é bem lenta essa. Ó, vou colocar um pouco mais de salato para ter um excesso, né, de reagente. Com isso você consegue desvanecer a cor do permanganato. O permanganato que está sendo oxidado, o oxalato está sendo oxidado e o permanganato está sendo reduzido. Tá vendo que está diminuindo a cor? Então o oxalato ele está sendo oxidado, ok? Formando CO2 e água, e o permanganato ele se desvaneceu, diminui a cor, formando manganês 2+, meio ácido, ok? Então observe que agora eu tenho o íon manganês agora. O íon manganês ele catalisa o processo agora, então vai ficar mais rápido esse desvanecimento da cor. Uma gota. A princípio, a quente ele fica mais rápido ainda. Quer ver? Vamos aquecer aqui, ó. O bico de gás está ligado. Então isso é uma propriedade muito interessante dessa titulometria. A gente vai fazer isso mais à frente. Eu vou aquecer porque aí se acelera mais ainda esse processo. Aqui. Está incolor, tá vendo? Eu aqueci, está incolor. Quando eu colocar uma gotinha aqui de permanganato, ó, ele sumiu rápido, tá vendo? Porque está aquecido. Eu tenho manganês 2+, então o manganês 2+, agora o cátion manganês 2+, funciona como catalisador dessa oxidação do oxalato. Ó lá, ele vai desvanecendo até chegar ao ponto de equivalência. Quando tiver um excesso de permanganato, vou colocar bastante, ó. Vai ter um momento que vai formar um excesso de permanganato, aí a solução vai ficar toda violeta, porque chega no excesso. Tá vendo aqui, ó, tá quase. Tá vendo? O teor de manganês está aumentando, só que ele incolor, você não consegue. Então essa técnica aqui é usada então para a titulometria chamada permanganimetria, tá bom? A gente vai fazer isso mais à frente. Vai ser a última prática, né, do curso de vocês. Então é muito interessante essa reação, porque você demonstra aqui a oxidação do ânion oxalato com o permanganato. Lembrar que vários outros cátions e outros ânions podem ser oxidados com o permanganato. A gente vai discutir isso mais à frente, tá bom? E tem outra coisa, se o meio não tiver muito ácido, forma uma turvação meio. Ó, tá vendo aqui? Esse marrom é devido ao presente de óxido de manganês, então o meio tem que estar bastante ácido. Tá? Vamos saturar isso aqui até ficar após o ponto de equivalência. Pronto, aqui eu acho que já foi. Ó, não, ainda não. E tanto o oxalato, a concentração dele é baixa. Não vai dar certo não, porque o oxalato tá muito grande. Eu coloquei 0,2 molar e aqui é 0,02. Eu teria que colocar 10 vezes mais permanganato. Então eu teria que encher isso aqui até lá em cima para poder. Agora aqui eu acho que pronto, passou o ponto de equivalência, tá vendo? Ficou violeta. Coloquei um excesso de permanganato. Ainda não, eu teria que encher bastante, porque o oxalato é 0,25 mol por litro, ele aqui é 0,02, 10 vezes mais diluído. Além disso, a reação tem que ver a estequiometria, né? A gente vai ver isso na teoria, a estequiometria não é 1 para 1. Então, no caso do oxalato, não sei se é 2 para 3, tem que lembrar lá. Eu sei que para ferro, oxidação de ferro é 1 para 5, né? Ok? 5 cátions ferro 2+, são oxidados por uma, né, ânion permanganato, tá bom? Realmente ainda não está, também voltou, não está ainda no excesso. Teria que colocar bastante permanganato para virar. Ó, para provar isso, para falar que eu não estou mentindo, eu vou jogar aqui tirar um tanto aqui e vou continuar esse processo de oxidação. Tá vendo aqui, ó, colocando agora mais excesso até ficar violeta. Ó, mais excesso. Pronto, aí, ó. Agora ficou violeta. Pronto, saturou. Não volta mais, beleza? Aqui seria o ponto de equivalência. Deixa eu colocar um pouco de ácido também, para garantir que o meio está bastante ácido. Ácido sulfúrico, cadê você? Sulfúrico, clorídrico, sulfúrico, tá aqui. Para evitar a formação de óxido de manganês, vou colocar mais ácido sulfúrico. Pronto, aí ó, tá vendo? O ácido até facilitou aqui. E eu posso colocar então mais permanganato. Aí, não, ainda não. Tá difícil, hein? Teor de... Agora sim. Interessante. Está formando óxido de manganês e o cara não está virando excesso. Agora sim, agora sim. Pronto, agora aqui tem excesso. Beleza? Aqui eu estou no excesso de permanganato em comparação, né, ao titulado, que é o oxalato.
Pessoal, então estamos terminando. Vamos fazer agora finalmente a reação do nitrato. Nitrato é um ânion muito importante, né? Os nitratos são solúveis. Ele propõe aqui duas reações. Vamos lá. Reação com ácido fúrico diluído. Adicionar em um tubo de ensaio cerca de 20 gotas de nitrato de sódio. Mergulhe em solução fio de cobre metálico bem limpo. Adicione lentamente pela parede interna do tubo de ensaio gotas de ácido sulfúrico concentrado até o início do desprendimento de um gás marrom avermelhado na superfície do fio de cobre. Esse gás marrom avermelhado é o dióxido de nitrogênio, né? O NO2, né? Que fica em equilíbrio, né? Ele sofre dimerização formando o N2O4, tetróxido de nitrogênio, tá bom? Então você tem um equilíbrio entre o dióxido de nitrogênio e o tetróxido de nitrogênio, né? E à medida que você vai aumentando a temperatura, mais vermelho fica essa gás, né? Essa mistura gasosa. Então é isso que ele está falando, ele está querendo oxidar, né? O nitrato é um agente oxidante, daí o ácido fúrico é um agente oxidante, tem que ter meio ácido, é óbvio. Eu vou então usar aqui ácido clorídrico para propiciar esse meio ácido. E o nitrato então oxida o cobre zero metálico a cobre 2+. E ele se reduz a NO2, que é o dióxido de nitrogênio, que é esse gás vermelho. Vamos fazer essa reação e também vamos fazer a outra reação que é mais elegante, que é colocar sulfuro direto no tubo de ensaio, né, e aquecer no bead Bunsen. E também esse processo de oxidação a quente, né, do ácido fúrico forma o NO2, ou seja, ele gera a redução do nitrato, ok? Ou seja, o nitrato ele funciona, na verdade, que observar o desprendimento de NO2, beleza? Ou seja, o ácido fúrico no meio contendo ácido nítrico, porque o nitrato, o estado de oxidação dele é NO3-, então dá 7, né? Mais 7, 3 vezes 2, 6, como tem carga negativa, mais 7, não, desculpa, mais 5, né? Porque tem uma carga negativa, 6 menos, mais 5. O NO2 ele é mais 4, então há uma redução do ânion nitrato para o NO2, o gás NO2, né? Então ele se reduziu, por isso que ele é um agente oxidante, tá bom? Vamos lá, vamos fazer primeiro então com solução com fio de cobre. Vamos pegar então 20 gotas do nitrato de sódio. Deixa eu só achar aqui o nitrato de sódio. Aqui o nitrato de sódio está aqui, achei. Ele pede para colocar ácido concentrado. Vamos fazer então nesse tubo aqui, ó. Vou colocar um tanto aqui de nitrato de sódio, beleza? Ele manda colocar então umas gotas de ácido fúrico. Adiciona lentamente para a parede ácido fúrico concentrado. Então vamos colocar o fio de cobre, vamos ver se dá certo. Coloquei aqui um fio de cobre e pede para colocar lentamente na parede ácido fúrico. Isso aqui é um pouquinho de ácido fúrico que eu tirei do frasco, né? Então eu vou injetar aqui o ácido fúrico concentrado. Estava sujo a ponta desse bico, né? Deixa eu limpar aqui rapidinho. Lavando aqui o bico, estava alguma sujeira aqui nele. Vou fazer o seguinte, pega esse cara aqui, deve estar limpo, também não. Deixa eu passar então. Esse aqui deve estar limpo, mas na dúvida eu vou pegar aqui a água destilada. Ok, vamos colocar ácido fúrico então. Escorrer aqui pela parede. Deixa eu ver se a gente consegue perceber essa reação, né, do ânion nitrato. Se ela estiver muito diluída, ela não é muito clara, né, não é muito evidente essa reação. A princípio já deve estar reagindo, né?
Está reagindo, mas não está muito clara, né, essa formação de NO2, está muito fraca. Nem eu aqui perto. Tá vendo? Desprendimento de hidrogênio, talvez de NO2, mas porque o ácido fúrico é um agente oxidante, ele consegue oxidar o cobre a quente, né? Assim, como o ácido fúrico ele é também desidratante, ele é muito ávido por água, o calor de solvatação do ácido fúrico é bem alto, fica bem quente, como estou vendo aqui, estou sentindo muito calor aqui, então ele funciona como agente oxidante. Então nesse momento pode ser que esteja havendo a liberação do hidrogênio, não de NO2, né? Porque o NO2, o nitrato está diluído, eu não consigo ver aqui a cor castanho, né, vermelhado do NO2. Mas a gente pode repetir isso aqui fazendo direto o nitrato com ácido fúrico, que é muito mais indubitável, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou então cancelar essa reação e vou fazer direto com nitrato. Ok, pessoal, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui então. Deixa eu ver se ele pede para aquecer essa parte. Superfície. Não, ele não fala para aquecer, não precisa, no princípio. Talvez tivesse aquecido, poder favorecer. Eu vou colocar então um pouquinho de nitrato de sódio, tá vendo? Nitrato de sódio, só para vocês mostrarem que realmente você obtém essa coloração. Característica, né, da decomposição do nitrato. Ó, coloquei aqui um tantinho de nitrato. E agora eu coloco sim ácido fúrico concentrado. Ok? E aí eu vou aquecer isso. Cadê? Peixe de Bunsen. Vou aquecer aqui. O nitrato não é muito característico, não é muito fácil fazer isso não, com nitrato. Mas o iodeto de brometo seria fácil, porque ele decompõe facilmente. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Isso aqui faz mais quando ele é sólido, né? Quando ele está bem sólido, mas está saindo aqui vapor, mas não está dando certo. Vapor de ácido fúrico tem que ser feito em capela. Aqui eu não estou fazendo capela por causa do barulho, mas ele é bastante irritante, né, para as fossas nasais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais nitrato para poder realmente favorecer esse desprendimento. Essa reação de nitrato é uma reação bem difícil, tá, de avaliar. Quando a gente faz isso num cadinho de chumbo, né, diretamente colocando ácido fúrico no sólido, ele realmente fica mais forte. Mas você vê que aqui eu estou vendo um pouco de coloração castanha clara, mas é muito pouco. Certamente você não vai conseguir ver nessa distância aí. Tá difícil de ver a decomposição de nitrato. Tá difícil de ver. Ok, pessoal, mas acredite, né? Se você fizesse sólido num cadinho de chumbo, a gente teria que fazer isso na capela. Tá vendo? Forma muito fumos. Infelizmente, não está dando certo aqui a decomposição de nitrato. Tá bom, ficou meio laranja, amarelado, né? Certamente um pouco de NO2, mas não foi muito forte. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Se eu fizesse agora essa mesma brincadeira com iodo, com iodeto ou com brometo, aí vocês vão ver que é bem mais fácil. Deixa eu ver se tem um tubo vazio aqui. Vou pegar esse tubo pequeno aqui mesmo. Vamos pegar, por exemplo, o iodeto de sódio, o iodeto de potássio.
Esses testes que geralmente no livro a gente faz é sólido, né, para ficar indubitável. Só que uma maior real, você não está sólida, ela está líquida, né? Você fez a solução. Então vou colocar sulfúrico aqui, concentrado, e vamos ver o que acontece. Olha lá, na hora, tá vendo? Ó, ficou todo, né, cor característica de ouro, tá vendo aqui? Amarelo, né? Vocês viram que fica amarelo porque decompõe. E aí você pode extrair isso, por exemplo, com cloroforme. Se você colocar cloroforme aqui, vai dar uma cor bem, ficou bem violeta aqui, ó, na formação de ouro, na gota, ele dilui, ok? Deixa eu ver se eu aquecer aqui ele fica mais forte. Só que o tubo aqui é tão pequeno que eu tenho que ter muito cuidado para não projetar. Observe que eu estou usando solução diluída de contendo iodeto. Então, se eu extrair essa cor aqui com cloroforme, ele vai dar uma coloração mais violeta. Deixa eu ver se eu tenho cloroforme aqui. Não tenho aqui, eu tenho. Pode ser até tetaclorito de carbono ou cloroforme. Pessoal, dá um segundinho que eu vou pegar cloroforme aqui. Eu tenho no laboratório cloroforme. Só um segundo. Temos aqui cloroforme. Cloroforme é apolar, então como o iodo tem característica apolar, ele dissolve mais, né, no cloroforme do que... Qual foi esse aqui, né? Esse aqui, não é isso? Vamos colocar um pouquinho de cloroforme aqui, vai ser direto mesmo, sem usar. Tentar ver se eu consigo girar um pouquinho aqui. Eu já cloroforme, ele é mais denso, né, do que a água. Ele está aqui embaixo. Quando eu agitar, deixa eu pegar uma rolha aqui, vai ser no dedo mesmo. Olha lá, ele extraiu, tá vendo? Então o iodo em meio apolar, ele tem essa cor violeta dele, tá vendo lá? Ficou violeta, olha que bonito. Ok? Se eu continuar agitando, teria que pegar uma outra rolha. Faz assim mesmo. Pessoal, raras vezes eu faço isso, tá, pessoal? É óbvio que o cloroforme é cancerígeno, ok? Mas se eu estivesse aspirando cloroforme a vida inteira, né? Mas aqui no caso é rápido, não tem problema de segurança, tá bom? Vocês viram aqui, ó, consegue ver que tá bem violeta? A mesma coisa vai acontecer para bromo. Se você fizesse para bromo, você também extrai bromo. É muito interessante o brometo. Deixa eu pegar um outro tubo de ensaio para a gente finalizar isso, porque está ficando interessante. Tem que limpar aqui. Mesma coisa aconteceria para bromo. Só que dessa vez eu vou pegar uma rolha aqui para facilitar a agitação. Pronto. Peguei uma rolha. Vamos colocar então sal de brometo. Brometo, cadê brometo? Cadê você? Brometo. Salato, cloreto, brometo. Vamos fazer a mesma coisa para bromo. Coloquei então um tanto aqui de brometo. Ok? Vamos colocar sulfúrico. Para decompor o brometo. Formou um pouquinho de bromo lá embaixo, eu estou vendo, ó. Ficou amarelinho, mas está bem diluído. Porque essas soluções estão muito diluídas, né? Tinha formado, já sumiu. Eu teria que pegar o sal de brometo para ficar mais forte. Quando está diluído, forma muito pouco, como vocês viram aqui. O ideal é pegar uma solução mais concentrada de brometo. Ok? Então não deu muito forte aqui não. Teria que ter
Iodo é bem característico, mas aqui ó, não tem mais. Foi muito pouco brometo que eu coloquei. Ó, fica amarelo aqui no fundo, consegue ver aqui que tá amarelinho no fundo, ó. Onde o ácido sulfúrico decompõe mais aqui no fundo, ó, tá amarelinho. Deixa eu colocar mais brometo, aqui tá diluído, é 0,2 mol por litro, é muito diluído para esse tipo de teste. O ideal seria colocar sólido. Eu teria que pegar um sal de brometo sólido, colocar, vamos ver se... não vai ser, porque à medida que eu coloco também está diluindo, né? Então não vai dar muito certo não. Mas dá para ver que ficou amarelo aqui embaixo. Não sei se você consegue perceber aqui, ó. Formação de bromo, tá vendo? Eu vou fechar aqui e ver se consigo gerar mais brometo. Não, porque ele dilui, né? Acaba, perde a cor dele, tá vendo? Não adianta nem colocar cloroformo, que não vai extrair quase nada. Mas para descarga de consciência eu vou colocar. Vou esfriar o tubo. Tá totalmente colou, quer dizer, esse bromo aqui ele tá diluído, né? E não deu certo não. Mas vamos colocar um pouco de cloroformo. Coloquei cloroformo lá no fundo. Vamos extrair o bromo. Vamos ver se na separação de fase se vai... dá pra ver, ele ficou um pouco amarelo, porque realmente foi muito pouco bromo. Mas é muito pouco. Eu teria que pegar um sal de brometo, né? E refazer isso com uma quantidade maior de sal de bromo, tá bom? Realmente aqui não dá certo não. O iodeto é facilmente decomponível, como você viu, mas o brometo teria que ser um meio mais concentrado, né? Tá amarelinho embaixo, dá pra ver que fica um pouquinho amarelinho, né? Talvez pela câmera de longe não dá pra ver, mas aqui eu tô vendo que tá amarelinho devido a pouca presença de brometo. Se eu pegasse então sal de brometo, né? Aí sim ele vai ter maior concentração. Vou pegar então sal de brometo de sódio, cloreto, aqui é barro, cadê? Potássio, vai ser brometo de potássio, BB, brometo de potássio, B, antimonial, clorato, brometo de potássio. Pronto, pode pegar aqui, ó, peguei um sal de brometo de potássio. Ó, brometo de potássio, agora eu acho que vai funcionar. Agora, você pegar aqui um pedaço aqui que está todo granulado. Tinha que refazer isso aqui tudo, né? Já apaguei até o vídeo gás. Teria que decompor primeiro, né? Em meio ácido. Do jeito que tá aqui não vai dar certo, mas só se eu aquecer. Deixa eu dar uma aquecidinha aqui. Deixa eu ver se propicia a decomposição. O ideal seria começar a estacar zero. Isso que não deu certo para o primeiro não. Tem que ser sólido, né? Colocar sólido. Solução realmente é muito difícil, né? Teria que ser sólido, né? Porque o sólido aí a concentração ele ficou um pouco amarelo, mas não tão forte.
muito fraco, porque a solução quase não contém brometo, né? Tinha que ser uma quantidade maior de brometo para poder sensibilizar aqui a extração, né, com o solvente. Olha lá, muito pouco amarelo, tá bom? Mas tá bom, acreditem, tá, pessoal, se eu fizesse um estado sólido. Então entendam que quando você faz uma marcha analítica, aqui ó, tá amarelo, ó, tá pouco, mas ele não dá para ver direito, tá levemente amarelo, porque a concentração é muito baixa, né? No caso, eu teria que fazer isso daqui, ó. Como eu sou uma pessoa persistente, né? Qualquer cientista tem que ser persistente. Então agora eu vou fazer sólido, vocês vão ver, para vocês provar que eu não estou falando, não é história de marinheiro, né? De pescador. Ó. Tudo granulado, um pedaço maior. Aí, ó, quantidade boa de brometo, ó. Agora eu vou colocar ácido puro concentrado. Olha lá, temos bromo à vontade aqui, tá vendo? Cor amarela. Isso é bromo que tá saindo aqui, tá? Porque agora vou colocar. Agora ficou forte demais, né? Eu vou pegar aqui água para poder dar uma diluída. Olha, aqui é bromo que tá saindo. Eu vou esfriar aqui o tubo. E agora jogar cloroforme e ver se eu consigo extrair um pouquinho desse bromo formado. Um cloroforme. Agora você consegue perceber que ficou mais amarelo, claro, porque a concentração foi bem alta, né? Olha lá, ficou amarelo, tá vendo aqui? Deixa eu pegar melhor. Por que ficou amarelo? Porque agora eu estou trabalhando com condição bem alta. Ok? Ok, pessoal? Então tá aí demonstrado. Eu tenho aqui tipo água de bromo, né? Ok? Tem uma parte salina aqui embaixo, que é mais densa. O cloroforme está aqui em cima, né? Formando então a cor bromo amarelo do bromo, tá bom? Vocês observaram, né? Ok, pessoal. Então a gente finaliza a aula por hoje. Só vou lavar aqui a minha mão, estou voltando. Então essa parte aí de grupo 3 e ânions é o que eu vou pedir em prova, né, nas avaliações. É uma coisa bem simples, né, não é muito sofisticado, já que a marcha completa gastaria 3, 4 meses de investigação. E vocês podem ver as mais reações em diversos livros disponíveis, na biblioteca também tem bastante. Devido à pandemia, a biblioteca eu creio que está fechada, mas eu tinha comentado, né, como referência o livro Show de Química, essa é a terceira edição, que eu redigi no meado de 2018, e no capítulo 15, né, tem várias reações aqui, de vários cátions iônicos. Depois você olha com calma, com detalhe, várias reações de cobre, níquel, bismuto, cobalto, né, íon a íon, né, prata, manganês, ferro, mercúrio. Aí tem ânions como o iodato, bromato, cromato. Tem um cátion sério, cálcio, alumínio, estânio, sulfito, vários ânions, né, brometo, arsenito, tá? Então vocês estudem, caso vocês se interessem por isso, para entender um pouquinho mais de reações, né? Aí, ó, que bonito ficou. De reações diversas, tá bom? Então até a próxima aula, que vai ser sobre gravimetria. E estudem para a gente ser discutido aí na aula teórica, né, de quinta-feira, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Tchau!